Patrícia Raposo. Estamos conversando mais uma live da Arte ao Artista. Hoje com o Henrique e a Thaís. E esperar. Como estão todos? Está tudo bem? Bom dia. Como está nesse Brasil? Saudades da minha terra. Estou aqui em Madrid. Sou Patrícia, trabalho com fotografia. Também me considero um artista. Mas aqui o artista é quem está sendo entrevistado. Então, quero muito feliz de estar aqui nesse projeto que é se aproximar dos artistas. Conhecemos a arte pelo ponto de vista de quem faz arte. Vamos lá, vamos se alegrar, que hoje vamos ter uma conversa com o Henrique e a Thaís, que é um artista de São Paulo, certo? Eu conheci ele na época que eu estive em São Paulo, o conheci como ator, depois soube de um show que ele fez como cantor, né? Depois soube que ele fazia poesias, depois soube que ele estava como professor. Então ele vai contar para vocês a multifacetas, multifaces, né, que um artista pode executar, e ele por ele mesmo. Eu prefiro... Olá! Olá! Ah, Bom consegui. dia, Henrique, tudo bem? Multiartista já engloba tudo, né? Acho que sim, acho que sim. Eu acho um pouco eu fico de fato um pouco confuso, sabe? Porque eu acabo trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo, né? E dependendo do momento da Isso é minha homenagem, vida, tá? Isso é homenagem. Isso é é, homenagem, me tirei. estamos os dois, né? Pra ver assim, tenho Cada dia estava curtido. diferente, né? Cada dia anunciando para todo mundo de uma forma diferente. Nossa, vou também fazer diferente. Tá vendo? A gente vai Ah, aprendendo um com os outros. Aprendemos juntos. Mas nada, aqui o foco é você hoje. hum, Fora a apresentação, você mesmo que se apresenta, já foi apresentado através das nossas prés, né? Mas aham, hoje eu digo que você vai falar. Eu quero que você me fale. Eu te conheci, eu estava falando como ator, né? sim. Como depois que eu soube que você estava fazendo uma apresentação, né, em São Paulo, um musical, não pude assistir, infelizmente. E um outro era, eu queria que você até falasse sobre isso também, se der tempo. O outro era uma performance que, inclusive, tinha uma espécie de, como posso chamar? Para não chamar o nome. Falho. Performance? Eu não lembro. Uma Qual será que performance, você viu? você fez uma performance que tinha, inclusive, um instrumento, e quando eu te fotografei, gente, eu já fotografei o Henrique. E esse meu interesse por artista já vem há tempo. Então, comecei, e você é um dos, né? E aqui estamos, arte artista. Depois você vai lembrar. É como se fosse um objeto que todos os homens têm. Tem esse objeto na Ah! sua performance. Depois você conta. Sim, 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 sim. Por onde começamos? A arte na minha vida, ela foi entrando de uma maneira muito inesperada. É, Quando mais novo, né, até na adolescência, eu pensava seguir outras áreas. Gostava de física, eu gostava de química, gostava de história. Então eu começava a pensar muitas coisas das quais eu poderia trabalhar. E a arte nunca foi uma delas, né? Porque sempre fui muito tímido. E, e me imaginar me expondo, estando num palco, qualquer coisa assim, era muito impensável para mim. Curioso. Mas, com o tempo, eu acho que o start, digamos assim, para mim, em termos de expressão artística, foi essa adolescência que com um excesso de timidez tão grande que eu vivia sofrendo de amores platônicos, né? E a única maneira de expressar esses sentimentos, as coisas, era escrever poesia, ou desenhar, ou compor música. Então, eu fazia para mim, né? Não tinha nenhuma pretensão de ter essa arte em outro lugar que não fosse a gaveta mesmo. Começou com a poesia. Começou com a poesia. E aí foi uma coisa meio que natural, porque eu comecei a fazer poesia, né, na adolescência. Aí eu comecei a ter um volume assim de poemas. Falei, já que eu posso de repente fazer um livro. Eu falei, bom, já que tem os poemas, eu vou começar a fazer os desenhos também. Aí eu comecei a desenhar também. E
E eu lembro que depois de um tempo, o tio de uma amiga minha, na época do fundamental, dar uma palestra-aula sobre teatro, porque ele é diretor. E eu achei interessante, achei curioso. E nesse negócio de escrever poesias, começar a pensar histórias, falar, eu tô com vontade de escrever uma peça. Mas eu não sabia o que era uma peça, o que eram atores, o que era teatro. Então eu fui até ele e pedi para que eu pudesse assistir os ensaios. E eu fiquei um ano acompanhando os ensaios quietinho, do meu jeito tímido lá, anotando as coisas e tal. E depois de um ano indo lá rigorosamente, e os ensaios eram longos, eu acho que eles duravam umas 10 horas. Era teatro amador, mas era um teatro amador muito... 10 horas diário? A gente passava o dia inteiro. Era uma vez por No semana caso, né? e Legal. ficávamos assim o dia inteiro. 10 horas, às vezes até mais. Quantos anos? Eu já tava... Ixi, sei lá, eu acho que eu devia ter uns 18 anos, talvez. Porque eu comecei tarde, né? Foi isso, eu acho que uns 18 anos, por aí. Isso não importa, só por curiosidade. A arte se faz no momento que se decide, não? Ou Bom, a e condição? aí eles me convidaram para fazer parte, né, para atuar, integrar a companhia. E eu fiquei lá por mais uns 2 anos, mais ou menos, né? Comecei a gostar daquilo. Surgiu uma oportunidade, eu ainda não tinha nenhuma formação, mas surgiu uma oportunidade de fazer uma novela na Record. Eu acho que em 2003, se eu não me engano. Participou. E... Oi? E participou. Aí eu E participei, aceitou. fiz um personagem importante, assim, ele tava do começo ao fim. E foi, lógico, muita coisa, né, para assimilar, porque eu nunca tinha feito nada profissionalmente e tal. E, bom, de qualquer forma, quando eu cheguei, chegou um tempo que eu comecei a reparar que tudo que eu fazia estava ligado à arte. Então, eu acho que até eu decidir fazer artes cênicas aqui em São Paulo, eu fui acumulando poética, digamos assim. Eu desenhava, né? Eu pintava, eu escrevia, eu compunha músicas. Por conta do trabalho com o teatro, eu comecei a receber encomenda para fazer trilha sonora. E o teatro, ele é uma arte muito se vira nos 30, digamos assim. Principalmente teatro amador. Você não tem dinheiro para nada. Então você precisa aprender a fazer cenário, figurino, adereço, entender como que funciona as luzes, né, para você poder fazer uma direção de luz, né? E aí você vai aprendendo um pouco de tudo, porque você tem que se virar. E eu fui pegando um pouco de gosto por cada uma dessas coisas, por cada dessas etapas do trabalho de criar um espetáculo. E aí, quando eu fui fazer artes cênicas aqui em São Paulo, eu comecei a ter mais ferramentas técnicas para me desenvolver, para trabalhar. Só que, de alguma maneira, eu sempre me dedicava e me entregava demais aos projetos que me convidavam para fazer, ora fazendo figurino, ou cenário, ou a trilha sonora, ou mesmo como ator. E chegou um momento que começou a nascer em mim uma vontade de fazer todo esse trabalho que eu tinha com os outros para projetos meus. Às vezes a gente demora um tempo para se tomar como prioridade, né? Se escolher, não é? E eu levei um tempo para entender isso, né? Eu ficava fazendo muitos trabalhos que às vezes não tinham tanto a ver comigo. Mas essa coisa da interdisciplinaridade, né, das artes que eu trago até hoje, acredito que vem muito de influência por eu ter estudado uma escola construtivista. Então, o conhecimento ele é entrelaçado, né, no método construtivista. Você não estuda as coisas separadamente, as coisas se misturam.
E eu Eu acho acho que, que de tem uma tudo a ver. certa maneira, sempre vi isso como uma forma muito orgânica de pensar, Natural. Uhum. de desenvolver o meu trabalho. E aí foi um longo caminho. E é lógico, todas as experiências que eu fui passando foi me dando bagagem, referência para me entender como artista. Uhum. Mas eu não sei se todas as pessoas que estão acompanhando aí, se são artistas também, ou tem um público que Sim. às vezes pode ser leigo no assunto. Porque às vezes as pessoas olham o trabalho que dá, olham o estresse que a gente Tem de passa tudo. de criar, de escrever projetos, tal, fala, mas vale a pena? E tem um livro que foi até importante para mim num momento assim de crise, que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, em Uhum. que este escritor, né, o Hilke, ele se corresponde com um aspirante a poeta que pergunta para ele se vale a pena ser poeta, se ele deve ser poeta ou não. E aí o Hilke responde: depende. Se você não for, você morre? Porque é um pouco este lugar, né? Uhum. Eu entendo a arte, né, por tudo que eu já passei, já vivenciei, um pouco como uma condição. E isso é muito libertador, por um lado. Não sei se de fato é uma condição ou não, se a pessoa de fato nasce artista e está fadada a isso. Mas isso tirou um peso dos meus ombros de repente estar fazendo uma má escolha. Entende? Puxa vida, tem um projeto que não dá certo, tem uma. Ou tô passando nervoso com tal coisa, ou uma angústia muito grande de querer me expressar e não consigo. Eu acho que, de uma certa maneira, as pessoas, e até mesmo os artistas, romantizam muito o que é ser artista e o que é fazer Eu arte. romantizei. Ah, mas mas faz parte, né? Se você for ver, todas as os ofícios, eles vêm de práticas religiosas, né? Antes da dança ser descolada da religião, né? Ela era Uhum. para ela estava dentro de um contexto ritualístico, assim como a pintura, assim como a contação de história. Então, existe um lugar muito sagrado nesse ofício da arte. E, ao mesmo tempo, muito polêmico, né? Porque as pessoas às vezes ficam na dúvida, mas o que é arte? O que não é arte, né? Essa pessoa é artista ou não? Não, mas é isso E mesmo, você já está respondendo o que eu queria saber. Você falou aí dessa questão da condição, de nascer, de escolher. Então me fala. porque assim, se eu tomar para mim que é uma condição, né? Eu já me livro do peso de uma escolha ruim. Falei, eu escolhi ser artista e não foi uma boa ideia. Não, eu sou artista, sabe? Uhum. E isso nem sempre é uma boa ideia, mas é a minha condição. Muito bom. Porque eu já tive períodos em que eu não trabalhei com arte e, de fato, eu adoeci literalmente, sabe? Então, acho que é algum. Eu não sei se é um parafuso a mais ou a menos, mas é uma maneira diferente de olhar as coisas. De ver o mundo, né? Também acho. Porque, assim, se você é especialista em parafuso, você vai olhar o mundo com o olhar de quem é especialista em parafuso, sabe? Tem uma Uhum. maneira de olhar que o nosso ofício molda o nosso corpo, o nosso olhar. E com a arte não é diferente. A minha maneira de olhar para o mundo, de me relacionar, de me contextualizar no mundo é através da poesia, né? Da arte. Só que E não vem com um livrinho, né? Só que não vem com um livrinho escrito e não explicando isso. vem. Você tem que descobrir, né? E o teu Não vem. entorno também te contribui, o Sim, teu entorno também te ajudou a isso. contribui muito, assim. Eu tenho a Continua. sorte de ter tido o apoio da minha família, né, nesse sentido. Não é todo mundo que tem. Tem Uhum. muitos amigos e amigas minhas que, quando decidiram ser artistas,
foram expulsos de casa, sabe? A família não quis saber. Então, nesse sentido, eu tenho muita sorte. E às vezes também ah, é um negócio meio confuso. Eu fico, às vezes, conversando com a minha família, né, ou com algumas pessoas que não são do meio. Existe muita confusão mesmo. Eles não sabem muito como a coisa funciona. E é uma coisa que nem a gente sabe muito como funciona e a gente vai descobrindo. Porque acho que, de uma certa maneira, a arte entrou na minha vida como uma ferramenta para lidar com a minha timidez. Falar através do verso, através Você escolheu. Oi? Você escolheu. Eu escolhi? Então, não sei, porque foi uma coisa que quando eu vi eu já estava envolvido no meio Claro, claro. dessa gente É, toda e me identificando. Acho claro, claro. que eu sentia a falta de ter um lugar onde eu pudesse ter voz. E no teatro eu tive isso. E o teatro me abriu portas para trabalhar com várias outras artes, né? Justamente por ser este lugar em que você acaba tendo que fazer tudo. Verdade. E bom, aí entra na grande questão, o que é a arte? A arte, ela não tem uma função específica, né? E cada um vai ter a sua maneira de entender o que é arte. Ao meu entender, arte é aquilo que eu chamo de arte. Por quê? É algo pessoal. Eu imagino uma obra de arte, seja uma música, um quadro, o que for, como uma ponte, né? Entre a reflexão que aquele artista estava fazendo e o olhar que vai contemplar aquilo. A arte, por si só, pelo menos ao meu ver, ela é incompleta. Ela se completa no olhar do outro. Então, é fundamental o público. Se eu faço um quadro, enfio dentro de uma gaveta e nunca mais ninguém vê, aquilo não exerce a função de arte, porque a arte ela está ali para conectar o ser humano. Ao meu ver, a arte é um dos exercícios mais humanos que existem, né, que a gente faz, Uhum. porque ela é universal. Eu posso pegar um mito, um conto ou uma música que pode ter sido feita em qualquer canto do mundo e me conectar ainda assim com ela. Porque ela fala de algo muito germinal dentro de cada um de nós. Uhum. E acho que uma obra de arte, o primeiro público é o próprio artista. Quando eu faço uma obra, é porque eu tenho necessidade de pensar e ver aquilo materializado. Então, é algo. Eu imagino uma obra como se fosse um farol em alto mar. A obra ela contextualiza aquilo que está sendo dito, o momento em que está. E isso não quer dizer que você vai se afetar por ela ou não quando ver. Mas ela é um ponto de referência. Se você se afetar por ela, né, se aquilo lhe tocar, lhe comunicar com você, então aquilo para você é arte. Mas pode ser que Ah, não muito bom. comunique. E tudo bem. Eu posso olhar a Mona Lisa e falar que aquilo não é arte. E estarei certo, porque não é arte para mim. Mas eu não posso dizer que não é arte para ninguém. Entende? Eu acho que essa é uma das coisas que eu acho fundamental, né, no meu entender, como o que é fazer arte. A arte ela tem um intuito de comunicar algo, de refletir, de transformar. E, e tem uma palavra grega que a gente usa no teatro, que é a catarse. A catarse, ninguém sabe dizer qual que é a origem muito bem dessa palavra, o que ela de fato poderia estar se referindo, mas ela era usada, né, pelos gregos para este momento em que você vai assistir um espetáculo, se identifica e aquilo gera uma transformação em você. Alguns estudiosos falam que a catarse seria um remédio que os gregos usavam. Quando você estava ruim do estômago, você tomava, vomitava aquilo que lhe fazia mal e você poderia ver o que estava lhe fazendo mal. Então, de alguma maneira, a arte ela tem um pouco esse papel de cura, né?
Porque você Uhum. coloca para fora esse mal-estar que, de repente, uma obra lhe provoca, e isso traz para você um entendimento. Você pode ter um momento catártico mesmo com algo que não seja uma obra de arte. Acho que a diferença é Uhum. que o artista ele faz um pouco para este fim, sabe? Para trazer um entendimento, ou trazer uma crítica, ou exaltar uma beleza. Então, Mas também na hora que você está produzindo como artista, pode também ser uma catarse. Não? Pode com gerar isso certeza aí, é, o com próprio ato, né? certeza. Com certeza, O próprio porque ato. o artista, ele é o seu primeiro público. A Uhum. arte, ela precisa de um olhar estrangeiro, um olhar de fora, para se entender, para se fazer. E a Então, música para você? Foi a assim um pouco? música. Oi? A música é um pouco assim, a poesia, você buscou essa expressão, né? A catarse, vamos dizer, poderia chamar catarse do, como cantor, porque essa mescla de, vamos dizer, e que tudo está relacionado, né? Te cortei um pouco, né? Tudo está É, relacionado. Mas como você se sentiu? Isso eu te perguntei antes, antes quando eu te convidei, né? Eu falei um pouco sobre isso. O que colocar ali, né? Ah, é ator, é cantor, o que eu coloco, né? Estava com dúvida, o que eu posso colocar? Então você me falou, explica para gente. Então, o que o Henrique se sente, mas é o momento? Seria o momento? É mais artista. Mas o é que te assim, tocou? cada momento, às vezes, eu estou num lugar diferente. Tem época que eu estou mais no teatro e estou jogando toda a minha força ali, a minha criatividade, desenvolvendo um espetáculo. Tem época, como é o momento de agora, que eu estou mais voltado para a música. Tem época que eu fico mais voltado para as artes plásticas. Mas eu penso da seguinte maneira: ah, falar, andar, se expressar, isso é coisa que todo ser humano, bem ou mal, faz a vida inteira, o tempo todo. Uhum. A diferença do Sim, artista é que ele estuda para fazer isso. Ele estuda para verdade. andar. Ele estuda para falar, para se comunicar. Então ele faz de fato isso um ofício. O ofício do artista, ao meu ver, no mais fundamental é tornar-se humano. Uhum. Então, qual é a melhor maneira de comunicar, de me expressar corporalmente, musicalmente, poeticamente? Então, eu também entendo esse lado de trabalhar com muitas coisas um pouco. É porque eu não sou setorizado assim, sabe? As coisas são juntas. Eu também sou filho, mas eu também sou amigo, eu também sou namorado, eu também, sabe? Eu sou muitas outras coisas e eu não preciso justificar todas essas coisas ou escolher, não, eu vou ser só filho, porque senão não dá. Falei, não, eu sou artista. Então, em algum momento, o canal pelo qual eu vou me comunicar, me expressar, ou trabalhar alguma ideia, né? Uma hora vai ser nas artes plásticas, outra hora vai ser na música, ou às vezes é um pouco tudo junto e misturado. Então, eu acho que o importante é esse lugar de me pensar como ser humano, de pensar o contexto à minha volta, de comunicar o que eu penso do mundo, né? E para isso eu uso como recurso as artes que estão ao meu dispor. E eu gosto delas, acho que elas têm maneiras diferentes de atuar e de trabalhar na minha vida. E, e é muito doido porque a vida pessoal e a vida profissional se misturam muito na arte. Porque a matéria-prima do artista é ele mesmo. Não tem como Eu não ia te perguntar misturar, isso também. sabe? Não tem como não misturar. Então, É as a coisas vida, é ficam a arte, muito é a vida. confusas, né? Não, eu te pergunto, é a vida, é a arte, é tudo? Porque poucos têm essa oportunidade, como você está falando. Existem muitos artistas por aí, né? Que, por Uhum, exemplo, são artistas de percepção, de forma de ver, como você falou, mas que não estudaram, não mergulharam, né? Não praticaram, deixaram na gaveta também. Né? E muito uhum. bom é essa liberdade de ser, de estar e realmente ser quem você é. Então, existe todo esse caminho que você falou que não foi fácil, esse percurso, né? Né? Todo esse conjunto de ter tido
aliados, né? Ter um entorno que contribuiu para sim, isso. sim, Você sim. também buscou, e, claro, o talento, né? Sem dúvida. Uhum, O estudo também. sim. E, e essa coisa que você falou do humano é essencial. Acho que nós humanos temos muitas possibilidades, né? Então, eu vejo Sim. em você isso, você atuando muito bem nessas possibilidades. Então, por isso que ele Ah, ainda é professor, né? O que ah, mais? é. E a bruxaria, eu quero saber também. Se eu Ah, cortar, você continua, tenta. Às vezes eu interrompo, mas é uma forma de ter um diálogo. Isso aqui é um diálogo entre a gente. não, não, Eu pode quero interromper começar à falando. vontade. Pode interromper à Ali vontade. atrás de um desenho seu, isso que tá atrás de um desenho seu ali, aí atrás. Não, não, eu tô no quarto. Depois É você um mostra alguma pôster coisa para alguém. do Pink Floyd. Ah, muito bem. Não, é ao lado direito, ao lado direito, ao lado Ah, não, direito. isso daqui é uma pista de Fórmula 1, porque eu tô no quarto de um amigo que tava morando comigo antes da quarentena, e por conta da quarentena ele tá fazendo home office, então ele não tem vindo para cá. E aqui é o Sim. melhor lugar, assim, para eu apoiar a câmera e conseguir Não, falar se com você quiser você. depois mostrar algum trabalho seu, eu não tinha te falado isso. A intenção também desses diálogos é que fosse, que seja, né? Um diálogo mesmo na intuição, seguindo também esse discurso artístico, né? Então, me fala, em que momento você está agora? Então, agora eu tô nesse momento que todas as minhas forças e habilidades eu estou convergindo com o trabalho de um álbum que eu vou lançar agora em agosto, que é o Antropolírico. E, inclusive, o termo antropolírico tem muito a ver com esse desenvolver dessa trajetória, porque justamente porque eu tenho um trabalho, a minha formação é como ator, né? Então, a parte do teatro é muito forte no meu trabalho. Mesmo com artes plásticas, poesia, música, tudo tem esse é atravessado pela linguagem teatral. Então, da mesma maneira que eu ficava um pouco confuso de explicar para as pessoas, mas você é mais poeta, é mais cantor, é mais compositor, é mais o quê? Eu falo, eu sou o que eu sou, sabe? Não sei dar nome a isso. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho do autoral, né, de música, eu joguei com toda a força. São músicas que têm uma teatralidade muito grande. E eu Toca um penso a pouquinho pra música. gente. Oi? Toca um pouquinho pra gente. Você pensa música? Eu penso a música de maneira visual. É por isso que eu falo que mistura muito. O antropolírico, a ideia dele é ser uma mistura de artes. É o homem, né, o antropo lírico, né, o homem do olhar poético, né, que enxerga pela lente da poesia. Então vale tudo, vale o que eu quiser. Então nesses meus shows tem declamação de poema, tem a música, tem os Legal. personagens. Eu penso em figurino, cada um tá num jeito, né? Lá tem uma, um esboço de personagem, né? Que compõe toda aquela Você também faz o atmosfera. figurino. Oi? Você também faz o figurino. Figurino também por Faço, sua conta. Ah, muito faço. bom. Faço Incrível. figurino também, cenário, luz. É lógico que ninguém faz arte sozinho. E isso eu tive que apanhar muito. Então, dependendo do projeto, eu não me ponho a fazer tudo, porque é muito trabalho, né? É muito desgastante. Então, às vezes, e também empobrece por um lado, porque é só minha cabeça pensando. E geralmente, é lógico que esse projeto é meu e quem bate o martelo sempre sou eu, né? O que fica, o que não fica. Mas eu acredito nesse método construtivista, né? Que eu vivenciei quando pequeno, de construção, Uhum. né? Em conjunto desse conhecimento, dessa arte. Então, tudo que as pessoas com quem eu trabalho trazem, né? São importantes, são fundamentais. Então, eu acredito que é um trabalho em conjunto, por mais que eu direcione quando, no caso, é um projeto que a direção é minha. Mas eu acho que é um pouco Muito bem. isso, né? A arte é aquilo que você chama de arte, porque ela tem a ver com você. E o artista
é uma outra pegada, porque você tem que se autorizar a ser artista. A pessoa pode te achar um artista, mas se você não se acha, então você não é. Quem dá esse certificado, no fim das contas, é você mesmo. E não necessariamente você precisa de uma formação acadêmica para ser artista. Tem gente que vai desenvolver um trabalho totalmente intuitivo e que não vai usar um caminho acadêmico. E muitas vezes o caminho acadêmico dá uma podada nas possibilidades criativas, porque eles veem uma leva de gente que deram certo, que fizeram sucesso por milhares de motivos e acham que aquilo é a regra. E não é bem assim, sabe? A arte, ela se reinventa o tempo todo. E o artista também acaba se reinventando o tempo todo. Porque se a matéria-prima do artista é o próprio artista, ele está em constante mudança. E nesse momento, como você me perguntou, tem muitas coisas que mudaram na minha vida que faz de mim um artista muito diferente de quando eu comecei a fazer teatro em 2000. E a bruxaria que você comentou foi uma delas. Porque o lance da bruxaria, eu tive contato com ela porque eu fui num ritual de ayahuasca. E Se quiser explicar o que é, para quem não conhece. o ayahuasca é uma medicina tradicional da floresta, né? Os índios tomam já há milhares de anos, né? E ela tem um princípio ativo que é o DMT. E o DMT, ele é uma substância que o nosso cérebro produz naturalmente. E é uma substância que é produzida em grande quantidade no momento em que você está para morrer, digamos assim. Pessoas que passam por experiência de quase morte, elas vivenciam visões, né, sensações que a ayahuasca faz sem você precisar morrer, sabe? De uma certa maneira. E ao meu entender, a ayahuasca, ela lhe deixa mais sensível no momento do ritual, ainda mais que um ritual potencializa muito. Então, é como se você tivesse um sonho acordado. Material inconsciente teu fica na tua frente, né? Vem muita coisa que às vezes você nem entende o que é. E a partir daí, né? Você conseguiu também se conectar. Porque eu nunca fui muito religioso. Aliás, eu sempre fui do tipo que falava ateu, graças a Deus, né? Porque não mexia comigo. Não, era o que eu toco, o que eu vejo e tá tudo bem. Agora, com a bruxaria, né? E a ayahuasca, o rito de ayahuasca, a própria medicina te deixa num estado de conexão muito grande. Você se sente, de fato, integrado a algo que é maior do que você. Independente do que possa ou não existir, essa sensação ela é física. E quando você está... Oi? Não, você está explicando agora, mas imagina que quando você provou, você não sabia, né? Você está explicando que você buscou também... Você buscou não saber, sabia. né? Eu levei um baita de um susto, porque eu acho que foi muito com forte. Você. A gente chama de força, né? A sensação, né? O estado que a ayahuasca nos coloca. E ela abre portas que você nem imaginava. Tem um conto num livro chamado Mulheres que Correm com Lobos, que é o conto do Barba Azul. É um conto muito interessante. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam. Você pode chegar nesse estado também de alteração de consciência com respiração. Por exemplo, no teatro, eu já fiz muitos exercícios, né, de performance e tal, que a meditação ativa, né, a respiração, levava também num estado. São caminhos, né, são ferramentas. Mas eu acho que o grande ganho da bruxaria para mim, né, onde ela me ganhou, foi na questão de você se conectar com tudo. Parar de separar o ser humano da natureza. Se colocar num pé de irmandade com as coisas, de respeito com as coisas. Então, o que a gente fala na bruxaria, que a deusa, né, porque a gente acaba falando que é a religião da deusa, ela não governa o mundo, ela é o mundo. E isso já traz uma outra relação mais sagrada entre você
e aquilo que lhe rodeia. E o teatro, ele vem também dessa relação. Eu uso algo como uma expressão que minha, que também faz sentido para mim, que é todo artista é um bode. Por conta dos rituais dionisíacos. Eles sacrificavam um bode nesses rituais de fertilidade, de vida e morte. E o grito que o bode dava quando era degolado nesse ritual, porque ele vinha representando Dionísio, eles chamavam de tragóidia, né? Que vai originar a palavra tragédia, que quer dizer o canto do bode. Então, ao meu ver, a arte, né, não só é uma condição, como o artista ele é um eterno animal em sacrifício. Muitas vezes ele vai ser perseguido por suas ideias, ele vai sofrer, ele vai morrer e renascer 1000 vezes para fazer arte. Então tem algo que a bruxaria também conversa muito, e a bruxaria ela é chamada de a velha arte, porque é algo em comum. A arte te conecta, assim como a bruxaria também. O ato mágico na bruxaria é você pegar aquilo que não existe, né? Que você tem o seu desejo, eu quero realizar tal coisa, e através de um ritual trazer para a realidade. O artista também é igual. Ele tem uma angústia, ele tem uma questão que está aqui pairando sobre a cabeça dele, que ainda não é concreto, e aí ele vai ritualizar isso. Ele vai colocar, sei lá, uma música enquanto pinta, ele vai fazer alguma coisa, e aquilo vai gerar algo para o mundo material, que vai servir como ponte entre ele e o outro. Às vezes essa ponte acontece, às vezes não, mas a ponte existe, entende? E a bruxaria, ela fala dessa ponte, sabe? Entre você, o teu sagrado, né? Como ser humano, como indivíduo, e tudo o mais que é sagrado que está à sua volta também. Ou seja, de alguma forma, independente de ter essa consciência ou não, já existia essa ponte, né? Mas muda ao começar a estudar, né? Ao mergulhar nisso. Sim, Como sim. o que mudou? São lentes diferentes, né? Assim, ao meu ver, a gente não enxerga o mundo de maneira concreta. A gente enxerga o mundo através de signos e símbolos, sabe? Se eu olho uma colher, por exemplo, eu não estou vendo apenas uma colher. Eu estou vendo ali tudo que eu entendo por uma colher. Todas as colheres que eu já vi. É lógico que isso de uma maneira inconsciente. A gente não para e fica meditando sobre a colher durante horas. Mas existe uma referência. E as coisas têm o significado delas, mas também tem o significante. Às vezes, a imagem de uma colher relembra quando eu era pequeno e comia papinha, sei lá, alguma coisa. Então, o nosso olhar sobre o mundo, ele é revestido por afeto. Ele é revestido por símbolo. A gente não enxerga nada de maneira assim concreta se a gente não tem alguma referência interna. E se a gente pensar na vida ou no mundo como um grande abismo, né, cheio de mistério, do qual você nunca saberá todas as respostas, tá todo mundo olhando para o mesmo buraco. Só que alguns falam que o buraco é a borda esquerda, outros falam que o buraco é a borda direita. Então, existem muitos artistas, pensadores, filósofos, que vão interpretar a vida de maneiras ímpares. Mas eles estão olhando para o mesmo buraco. É só maneira diferente, né? Subjetiva, que eles têm de se relacionar com este vazio, com este mistério. E a arte, ela faz isso. E a bruxaria, ela também é uma maneira de olhar. É como eu falei de uma pessoa que é especialista em parafuso. Ela vai olhar o mundo pela ótica de quem é especialista em parafuso. E isso não quer dizer que está mais certo ou menos certo. Eu acho que a riqueza está justamente nisso. E tem quem diga que, por exemplo, a bruxaria, a alquimia, inclusive a física quântica, que está disseminando bastante hoje em dia, diz que é a forma de você realmente entender o mundo, né? Como é que ele funciona, né? Que somos energias, né? Então compreender também que o nosso cérebro, a maior parte ele é inconsciente do que consciente, né? Já traduz muito que a gente vive realmente no mundo paralelo. Se a gente não se dá conta do que está acontecendo aqui, se dá conta é melhor, né?
Então, a gente começa a se conscientizar do que, e aí melhora um pouco. Mas não quer dizer que exista um lado mais ou menos, ou seja, cada um Não. está em níveis diferentes, né? E Sim, por isso sim. mesmo, essa questão da arte, eu acho que contribui bastante também, se cada um pudesse praticar, porque lidar também muito com o inconsciente, né? Lida. E vem depois para o consciente, né? Que você está falando, porque começa, vem de consciente, depois você vai estudar e já vai para o consciente. Então, acho que a gente na vida estamos sempre É, nessas duas, né? Essa ponte e também nesse ponto de equilíbrio, que a gente tem que equilibrar todo o sim. tempo. Sim, e é um trabalho de autoconhecimento, porque fazer arte faz com que eu me conheça. Estudar bruxaria faz com que eu me conheça. É claro que eu posso me conhecer por outras ferramentas. Tem gente que vai se reconhecer por uma religião. Isso também é uma diferença, porque bruxaria ela não é religião. Né? Tem a Wicca, que é considerada religião, mas a prática de bruxaria ela não é considerada uma religião. É simplesmente uma maneira de se relacionar com a natureza. Mas tudo isso, ao meu ver, é uma ferramenta para o meu desenvolvimento pessoal. É lógico que, como artista, esse desenvolver, esse autoconhecimento que eu desenvolvo, resulta em produtos artísticos que, às vezes, servem de ponte para que outras pessoas também se conheçam. E é muito comum você fazer uma obra de arte inspirada em uma coisa específica, e quando a pessoa vai ver, nem passa pela cabeça dela aquela coisa, mas ela é tocada por uma outra que você nem imaginava que estava ali também. E é tão verdadeiro, né, as duas visões, né, porque é isso que eu tinha falado, né? A arte ela se completa no olhar do outro, então não tem certo ou errado, sabe? É como você se conecta, como você... A palavra espetáculo é uma palavra boa, porque o espetáculo quer dizer um grande espelho. Ou seja, o espetáculo é aquele que reflete a vida. Não é a vida, mas é um reflexo. É uma maneira de pensar a vida, é uma maneira de se conhecer e saber qual que é o teu papel neste palco, né? Vamos utilizar a intuição de todas essas palavras fortes que você falou, a visão que também me conecta, e o porquê trouxemos você para cá, né? O que você acha das pessoas verem um pouco o seu fazer artístico aqui? Alguma coisa que você porque você é super talentoso. Vejo as suas poesias, são super fortes, quem tem a oportunidade de conhecer suas poesias, mas tem essa questão também do... Se esse formato é o formato, isso também eu ia te perguntar depois, se você vê a diferença do formato para expressar essa arte, o qual estamos vivenciando agora, do presencial, é igual, ou é uma forma também de driblar o não poder, né? Como chega da mesma forma, e eu queria te dar esse espaço aqui também para você, para as pessoas que não te conhecem ou que conhecem também quer um pouquinho ter essa oportunidade de te ver atuando. Da forma que você quiser, das partes que queira, ou todas, ou alguma. Vou deixar o mais sucinto Ou falar o que você possível. quiser também, o que você quiser Tá. falar. Um pouco de como funciona o meu processo. Por exemplo, é lógico que o contexto, a arte ela não pode ser cristalizada. Porque já que a ideia é comunicar, então você tem que estar atento quais são os recursos que você tem para comunicar. E às vezes, atualmente, a gente tem esse recurso que é a câmera, então a gente tem que se adaptar também. Me procurar, se quiserem conversar sobre, porque falar de arte é falar de humanidade, né? Não existe processo civilizatório sem arte. Nenhuma civilização existiu na história sem expressões artísticas. Ela é fundamental para se pensar quem se é. Tem uma musiquinha que eu cheguei a fazer, as coisas, como não é muito cartesiana a maneira como eu componho, né? Então elas têm um tempo muito longo. Então, às vezes, elas vêm de uma inspiração, vêm de um momento. Eu fiz uma melodia uma vez, eu estava voltando de madrugada, estava ventando muito. Então começou a vir uma melodia que tivesse um pouco a ver com o movimento daquele vento passando pelo meu corpo.
Então, quando eu via, eu já estava dançando no meio da rua, tá? Porque como a gente trabalha com material interno, inconsciente, às vezes eles transbordam e você passa uns micos no meio da rua. Mas era um momento que eu estava pensando sobre se vale a pena viver de arte, se não vale a pena viver. E aí, depois de um tempo mais longo que essa música foi saindo, veio uma letra baseada na letra do Hamlet. Quando o Hamlet fala o ser ou não ser, eis a questão. E ele está falando, vale a pena viver, não vale a pena viver? E aí saiu uma letrinha um pouco assim, vou cantar para você. Sofrer me faz vontade de morrer só pra dormir aqui em paz. Talvez sonhar com algum lugar bem mais feliz. E ser ou não ainda pior, me faz temer e reconsiderar qualquer ação que desse um fim a esta minha agonia de existir. E sendo assim, eu sigo a amordaçar meu coração. Mas não faz mal que seja assim, nem quero quem tem dó de mim, pois fazer drama de uma dor é natural de todo ator. E hei de chorar mais do que rir, e hei de jurar que antes do fim, por minha fé, que um dia até vou ser feliz. Então, eu não fiz essa música para... Obrigado. Eu não fiz essa música para... pensando em algo específico. Era algo que eu precisava dizer para mim mesmo, né? E pensar como isso se relaciona. E aí, eu gosto de pensar música de maneira plástica. Eu gosto de imaginar o cenário. Nesse disco que eu vou lançar agora em agosto, tem uma música chamada Profecia. E eu sou muito visual quando eu estou compondo, porque eu imagino a música como uma peça de teatro. E aí eu imagino vindo uma procissão, o sol nascendo e o vulto de umas pessoas andando. E aí a música já começa com um coro. Laia, 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 laia. E cada parte da música ela vai trazendo uma dramaturgia, uma imagem. Como ela é uma música que fala de profecia, ela tem uma coisa meio profética. Quando o céu descer à terra, quando o mar virar sertão, quando a lua branca e bela abraçar o seu irmão, vira flor de primavera numa chuva de verão, para enfeitar nossa princesa e perfumar seu coração. E aí ela vai, e aí vai entrando coros. É muito difícil explicar o que é uma coisa sem ver. Mas logo, logo vai sair o disco, vocês vão ter uma ideia do que é isso, né? O principal que a gente sentiu, né? A gente sentiu aqui demais. E quero poder a gente fazer outras lives dos outros momentos seus, porque se esse é a música, imagina os outros. É maravilhoso. Esse momento eu tô focado mesmo nas músicas, preparando para o show, pensando como que vai ser o cenário do show, como serão os figurinos, né? E agora eu tô no momento de criar a arte também da capa. Então eu tô trabalhando bastante com isso. E eu tô mexendo com fotografia, né? Um amigo meu que tá fazendo as fotos, mas eu vou fazer umas colagens e tal. Então... Deu vontade de ver. Desse ensaio que você falou, não mostrou por isso, né? Imaginei que estava reservando para mostrar depois, né? Esse ensaio aí eu vou mostrar ainda, porque a gente ainda tá trabalhando as cores, enfim. E, bom, é isso. Se ficarem com dúvida de alguma coisa, quiserem entrar em contato, me sigam lá no Insta, que vai ser bom a gente manter contato.
Pois é, isso mesmo. Eu tô aqui calada porque você já fala, já tem todas essas habilidades aí. Eu realmente sou uma mera conexão aqui para trazer vocês. E eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, ter aceitado. E a ideia é essa, é que as pessoas possam te conhecer e que você tenha um momento mais de expressão e eu te reencontrar, né? Te rever aqui um pouquinho. Que bom que Sim, sim. pudesse ser. Mas muito realmente sucesso, ao Henrique. Você é Muito super obrigado. talentoso, admiro muito o seu trabalho, sua pessoa e tudo que você falou. A mim, essa questão do artista, né? É realmente o simbólico é tudo, que possibilita É. vir os outros lados. Então, você demonstra isso muito facilmente e fluidicamente. Né? Uhum. E tem Então, uma sem mais coisa. palavras. Ah, Aham. E tem uma coisa não, que você que já fala pelas palavras, né? Não precisa falar mais, mas eu te interrompi. tem uma coisa que assim, eu acho que um símbolo muito forte para mim do que é fazer arte é o símbolo do escaravelho. Porque se você olhar um escaravelho, vê um escaravelho voando, você vê o esforço que é para o escaravelho voar. Tudo na anatomia dele diz que ele não deveria fazer isso, mas ele faz. E o artista, ele é um guerreiro nesse sentido, porque muitas vezes tudo na vida dele diz que ele não deveria fazer arte. E ainda assim ele faz. Então esse lido com o impossível, né, que também traz essa coisa de ser uma condição, o escaravelho é um escaravelho, ele sempre vai voar do jeito que ele pode. E o artista é um artista, sempre vai fazer arte da maneira que ele pode. Às vezes mais, às vezes menos, mas é a condição, né? Foi muito bem. E você tem isso marcado em você, né? Das Tenho, duas tenho. formas, na Foi minha tela. primeira tatuagem, inclusive. Ai, Foi não muito dá bem. uma... Sobre tudo que a gente falou, né? Que o que você demonstra em ti, o que você não só está na pele, mas está na arte o qual você representa, né? E é Uhum. você, e você está muito próximo dela, de quem você é. Pois você é o artista. Ok, muito obrigada. Obrigado, Assim, da Patrícia. Sergiane Valeu. falando que Amei você. participar. Eu também. Muito obrigada a presença de todos. Desculpa que não coube Obrigado. perguntas, mas vocês têm um acesso direto. Os artistas são abertos. Você pode entrar em contato com ele quando quiser. E Pode. aqui é o nosso mundo. Pois parabéns. Um beijo muito forte a todos. Vou ter que muito feliz. Um prazer muito grande. Valeu. Beijo, Tchau, tchau. sucesso.